Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição de número 1, estudaremos a lição extra, a primeira lição do terceiro trimestre de 2023. Nesse terceiro trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A nossa leitura bíblica está em Apocalipse 17 e também podemos ler Apocalipse 18. Ok? Veja a continuação da nossa aula a partir do tópico 1, subtópico 2, a mulher e a besta escarlata. Veja aqui. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Ela também se adorna com ouro, com pedra preciosa. Veja que o cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual. A fera na qual a mulher está montada é a besta, que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmia em consciente repusa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo, e a sua força política, a união entre o cavaleiro mulher e a montaria besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então veja Apocalipse 13 e também capítulo 17, que fala do dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Tanto o dragão como a besta tem essa mesma característica de 7 cabeças e 10 chifres. Agora anote aí o texto que nós vamos acrescentar, né, para o estudo. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era e já não é. Mais uma vez, a besta que viste era e já não é. Subirá do abismo e caminhará para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, serão assombrados quando virem a besta, que era e já não é, mas tornará a vir. 3 tempos. Mais uma vez, que era, já não é, mas tornará a vir. Então, meus irmãos, de acordo com essa leitura, nós temos a besta como um sistema, mas sendo ela a própria pessoa e líder desse sistema. Porque ela não é simbólica de tal ponto de não haver pessoa representada nessa besta. Quando a gente fala do anticristo, Jesus ele fala o seguinte, que havia muitos anticristos na sua época, mas ele também fala do anticristo que há de vir, isto é, do escatológico. E quando a Bíblia diz que a besta que já era e já não é, então nós entendemos isso de acordo com os assuntos da história do passado e temos a escatologia para entender o assunto do futuro e saber em qual tempo da história nós estamos. Por isso que é importante o livro do Apocalipse, porque ele vai revelar os segredos contidos no sonho de Nabucodonosor, da estátua, pela visão que ele teve no sonho. Então veja aqui na nossa lousa, esta estátua simbolizando aqui, vista no sonho de Nabucodonosor. Isto está lá em Daniel. Então aqui nós observamos a cabeça da estátua, o peito da estátua, o ventre da estátua, a coxa e as pernas e os pés. Então a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre
as pernas ou coxas de ferro e os pés de ferro com barro. Aqui nós vamos entender o Apocalipse da nossa lição de hoje, que fala sobre 10 chifres. Olha aí, 10 chifres. Irmão, como é que 10 chifres é igual a 10, veja aí, pés? Esses 10 pés é isso aqui, ó. São 5 aqui e 5 aqui. Então, são 4 aqui, ó, mais um, que é o polegar. São 4 aqui, mais um. Então, eu tenho 4 mais 1. Então, 4 mais 1, 5, mais 4 mais 1, 5. Não são 5 dedos? Por que eu coloquei 4 mais 1? Por causa do polegar. Esse aqui é o 1. Esses outros aqui são os 4. Mas ao todo são 5. Porque esse aqui fala de um governo do lado do Oriente. Entendeu? E aqui fala de um governo do lado do Ocidente. Esses 2 dedos aqui, ó, fala do Ocidente e do Oriente, ok? Quando se fala 10 pés, que é os mesmos 10 chifres, é só pegar esses pés aqui, pegar a estátua e colocar ela de cabeça para baixo. Então os pés vai ficar mais ou menos assim. Para entender exatamente por que 10 chifres é igual a 10 pés. 10 pés não, 10 dedos. Melhor dizendo, perdão. 10 dedos. Desconsidere essa palavra pés. 10 dedos. Então vamos lá. 10 dedos. Amém? Continuando aqui. Se nós pegar esses 2 pés e colocar a estátua de cabeça para baixo, então os pés ficam para cima. Então os pés vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Certo? Só que esse dedo é para cá. Vamos lá? Certo? Opa! Só para vocês entenderem exatamente, certo? Esses pés é isso aqui. É claro que isso aqui eu fiz devagar, né? Que esse aqui eu estou fazendo rápido. Ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui seria, ó, para cima seria chifres. Entendeu? 10 chifres. Ó, 10 chifres. Para entender por que 10 chifres. Porque aqui nós estamos com um pé para baixo. Normal. E aqui nós estamos com os pés para cima. Para representar os 10 chifres. Isso aqui para entendimento. Agora veja aí a mulher falsa do capítulo 17 de Apocalipse e também a besta que a leva, descrita como mistério. Então são 2 sujeitos aqui, né? Quando a gente fala de sujeito, a gente está se referindo à mulher. E aqui a besta. São 2 sujeitos. Então, a besta aqui é a primeira. Não tem uma que sobe do mar, mas tem uma que sobe da terra. Essa primeira que sobe do mar é o anticristo. E a segunda que sobe da terra é o falso profeta. Então, veja que tem o dragão, tem a primeira besta e a segunda besta. Ao todo, nós temos aqui 3. Dragão, primeira e segunda besta. Então, o dragão representando Satanás, a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta. Então, nós temos 3 trindade satânica descrita no livro do Apocalipse. Então, aqui é uma representação, imitação daquelas 3 pessoas que sempre nós adoramos em espírito e em verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja que o dragão, o anticristo e o falso profeta, que é a segunda besta, eles vão trabalhar contra a verdadeira trindade, conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas, ok? Quando a gente fala de trindade, estamos se referindo a 3 pessoas, ok? Apocalipse 13, versículo 1. Vai subir do mar a besta, com 10 chifres e 7 cabeças. Essas 7 cabeças são principados, ok? Que a gente vai falar pouco aqui nesta aula. Mas os 10 chifres, está aqui, ó, nos pés da estátua. E no Apocalipse,
chamado de chifre, é significando os 10 dedos da estátua lá de Daniel, ok? Vista por Nabucodonosor. Então, dentro do assunto da estátua, no mesmo assunto, nós temos também os animais que Daniel vê. Então, veja que Daniel, veja aí, no mesmo assunto, Apocalipse 13 fala da besta que subiu do mar. E os animais serão semelhantes à besta que subiu do mar. Então vai aparecer quem? Veja lá Daniel capítulo 7. Nós podemos ver esse texto aqui para todos vocês. Vamos lá? Amém? Anote aí também Daniel, ó, além de Apocalipse, Daniel capítulo 7, a partir do versículo 2 em diante, certo? Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiu do mar. Subiu da onde? Anote aí. Subia do mar. De onde é que vai surgir a besta? Do mar. Lá em Apocalipse não fala que subia do mar? Entendeu aí? Então é a mesma coisa. Agora, por que é chamada de besta? Por causa que é um animal, um monstro. E esse monstro tem tudo a ver com esses 4 animais aqui de Daniel. Capítulo 7, versículo 3. Os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subia do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, que é uma representação de Nabucodonosor. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. E depois continuei olhando, outro semelhante ao leopardo, e tinha asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois continuei olhando nas minhas visões de noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja aí, anote aí, Daniel 7 e 7. Tinha quantos chifres? 10 chifres. Então vá para Apocalipse e você vai encontrar que na besta também tinha 10 chifres. Então, levando aqui para a estátua, a parte de cima representa o primeiro animal. O ouro representa o leão. A prata, o urso. O bronze, que é o mesmo cobre, o leopardo. O ferro representa o animal terrível, que é a besta. Ok? E aqui nós temos 4 impérios, desde a cabeça até os pés. A cabeça representando o babilônico, o peito da estátua representando o medo-persa, exatamente o ventre representando o grego, e as pernas ou coxa representando o romano. E por fim, os pés, que é exatamente o tempo em que a igreja, antes de ser revelado os 10 pés, 10 dedos, antes de ser revelado os 10 dedos, a igreja será arrebatada. Amém? Então nós estamos no final da compreensão da estátua. A estátua está caindo. Chegamos nos pés. Amém? Uma pedra que foi cortada sem mão será lançada nesses pés. O que é isso? É a vinda de Cristo, com poder e grande glória. No final da última semana de Daniel, que nós chamamos de quê? Grande tribulação. Jesus vai cortar, derrubar essa estátua com uma pedra. Glória a Deus. Amém? Então veja a base com que o livro de Daniel está mostrando o Apocalipse lá na frente. Daniel é o Apocalipse no Antigo Testamento.
Capítulo 7, versículo 3 fala dos 4 animais diferentes uns dos outros. Subia do mar. Apocalipse 13, 1. Então vi subir do mar uma besta. Então pega os textos, una, faz a equação e nós temos a explicação. Então, subia da onde? Do mar. Só o leão tinha asas de águia. E depois foi posto em pé, como homem. Aqui fala de Nabucodonosor e também fala de Babilônia. É o leão. Veja que a história vai mostrar que Babilônia vai cair. E que vai dar lugar aos outros impérios. Mas essa Babilônia aqui, ela vai renascer aqui. Entendeu? Ela vai renascer aqui, porque aqui é um espírito controlando exatamente esses impérios. Quando diz que a besta era, tá aqui, ó. Ela era o Império Babilônico, ela era o Império Medo-Persa, ela era o Império Grego e ela era o Império Romano. Então, ela era, é o espírito de Babilônia, é o espírito do anticristo, que viveu anterior, eras passadas, entendeu? E diz assim, ó, no tempo que foi escrito, Apocalipse, veja o texto novamente, vamos lá? Apocalipse 17, verso 8, a besta que viste foi e já não é. Quer dizer, a besta que viste era, que é o mesmo foi, e já não é, e há de subir do abismo, ok? Então, meus queridos, o Apocalipse 17, 8 diz que a besta, ela era, já não é, mas virá, ok? Então, ela era esses impérios. No tempo que foi escrito, já não é, está aqui, o período que foi escrito, o período romano, quando Cristo nasceu, quem estava na região, quem estava no império, era o romano, ok? Então, continuando, veja aí, exatamente o Apocalipse, mostrando essa história da besta. Então, quando nós dizemos que Babilônia, Medo-Persa, grego e romano vão ressurgir, é o espírito desses impérios que já era, chamado de anticristos, ok? Mas virá. Esse aqui é o escatológico, a pessoa mesmo, o anticristo, ok? Ele vai vir, ok? Isso aí é muito forte. Veja mais aqui o assunto. Olha aqui, ó. Apocalipse 13, 1. Então vi subir do mar uma besta, que é o mesmo Daniel 7 e 3, que fala sobre subiu do mar os 4, o animal irreconhecível. Então, meus queridos, a humanidade ainda vai viver esse período dos 2 pés, dos 10 dedos da estátua, ok? Ela ainda vai viver. Na hora que a igreja for, ela começa a viver esse período dos 10 reis, dos 10 reinos. Apocalipse 17, verso 11. Veja aí. Temos que ler o texto. Isso aqui não é para qualquer um, irmãos. Por isso que nós temos que estudar. Passar horas e horas estudando. Ok? Veja que, olha aí, ó. A estátua de Nabucodonosor é importantíssimo aqui nesse capítulo 17 de Apocalipse. É importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos entendendo aqui esse assunto como escatológico. E o texto de Apocalipse aclara o texto de Daniel. Ok? Por quê? Porque nós entenderemos esses pedaços partidos da estátua só com Apocalipse. Nós entendemos estes impérios de Daniel e também os animais só com o livro do Apocalipse. Por isso que está escrito revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Apocalipse 1, verso 1.
Isso é muito importante estudar os pedaços da estátua, onde tem os elementos de materiais, os elementos materiais, ouro, prata, cobre, ferro, e aqui, ó, nos pés, tanto tinha ferro como tinha barro, ok? A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, as coxas de ferro e os pés, ferro com barro. Representando aqui esses 10 dedos, os 10 blocos, e cada dedão, o Oriente e o Ocidente. Ok? Isso está entre Apocalipse e Daniel. Então as nações vão se ajuntar, conforme a primeira aula, em blocos. Então nós estamos vivendo esse momento inicial de globalização, que é o início de um começo da última história da estátua de Daniel, vista por Nabucodonosor. Quando eu digo estátua de Daniel, por causa do livro, mas foi vista no sonho de Nabucodonosor. Então, veja as regiões mundiais na Terra que serão formados esses 10 blocos. Veja que hoje já existem países junto com países. Por exemplo, existe a América do Sul, América Central, existe o NAFTA, o GES, né, por aí, e também existe, para se cumprir, esses 10 blocos de nações. Então nós temos aqui o quê? Nesses 10 blocos de nações, confederações, a junção de nações com cada um bloco, um rei, para reinar. Então, para cada região do Ocidente, nós temos aqui, ó, 4. Não são 10 dedos, então 4 dedos para uma região do Ocidente. Então, nós temos ao todo 5 dedos, representando exatamente 5 blocos, sendo um principal. Da mesma forma, o outro lado, representando o Oriente. Ok? Então, nós estamos vivendo, inicialmente, porque só faltam os dedos da estátua para se cumprir tudo. Nós estamos no pé, bem pertinho da história terminar e o reino de Deus alcançar toda a terra. Isso é bênção. Esse barro aqui da estátua, ó, barro com ferro, o barro representa corrupção e o ferro representa justiça. Agora imagine aqui esses pés, são 2, esses dedos são 10, que são 10 reis, 10 reinos. Eles serão corruptos na sua justiça. Entendeu aí? Eles usarão a sua corrupção para mostrar que é justo. Tem condição? Uma justiça corrupta? Não tem condições. Por isso que aqui está mostrando a corrupção na justiça que eles vão tentar proclamar. Mas vai ser combatido na vinda de Cristo. Glória a Deus. Jesus, ele sairá da sua glória para entrar nessa terra e esmagará, como o leão da tribo de Judá, exatamente o anticristo, o falso profeta e também o dragão. Cristo vencerá junto com a igreja e a igreja reinará com Cristo durante 1000 anos. Em Apocalipse diz o seguinte: sai dela, povo meu. Esse registro bíblico, ele serve para agora, sai dela, povo meu. Serve também para a grande tribulação. Por quê? Porque tem os mártires, sai dela, povo meu. Tem os remanescentes de Israel, sai dela, povo meu. Entendeu aí? Por que sai dela, povo meu? Porque durante a grande tribulação, embora os mártires passaram pela morte, esses mártires estão sendo arrebatados na morte. É diferente dos vivos. O arrebatamento dos vivos é para a igreja, é uma coisa especial de Deus.
Mas esses mártires, que não é a igreja do arrebatamento, eles passaram pela morte. Entendeu aí? Agora veja que essa prostituta, biblicamente de Apocalipse 17, 18, ela vai cair. Caiu a Babilônia a grande. Entendeu? E tudo isso será uma arrumação feita pelo falso profeta com os 10 pés, melhor, 10 dedos, só quero dizer 10 pés, é 10 dedos, pés só 2. Então, para não confundir, é bom estudar muito isso aqui. A gente tem que estudar bastante. Então, veja que esses impérios serão revividos exatamente aqui nos pés da estátua. No Apocalipse, mostrando os 10 reis. Isso é importante, meus irmãos. Então, antes que a besta era, quando diz o texto, ela era e já não é, quer dizer que, que essa besta viveu um tempo, o seu espírito, aqui, ó. Ela era o romano, ela era o grego, ela era o medo-persa, ela era o babilônico, mas já não é mais. Entendeu aí? Já não é mais nenhum desses, mas ela vai vir, ó. Ela vai vir aqui nesses pés. Verdadeiramente, o anticristo vai sair daqui, ó, de um desses dedos que são no Apocalipse chifres. Ok? Isso é importante saber. Amém? Então anote aí outro texto, Daniel, capítulo 7, versículo 8. Fala que subiu um outro chifre pequeno. Entendeu aí? São 10 chifres, mas entre esses 10 subiu um pequeno. O que é isso? É que o anticristo vai sair do pequeno. Isso é interessante colocar em vista, porque aqui nós vamos mostrar todos os problemas da humanidade nesse chifre pequeno. Viu? Veja aí Daniel capítulo 7, versículo 8. Entre eles os chifres, subiu outro chifre pequeno. Embora esse outro pequeno suba, não são 11. Continua sendo 10 chifres. Para não contradizer a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Então, entre os 10 subiu outro. Entre os 10 subiu outro. Chifre pequeno. Os maiores problemas da humanidade são as guerras. Pode observar. Elas vão começar sempre com nações pequenas. E é de onde o anticristo vai sair, do chifre pequeno. Veja que a Segunda Guerra Mundial começou com a Tchecoslováquia, uma nação pequena. Veja que o atual cenário do mundo, nós temos a Rússia invadindo uma outra nação pequena. Interessante essa parte do cenário mundial. Então as batalhas da humanidade sempre será por pequenas nações. Ela vai iniciar assim. Então veja que o anticristo ele vai sair de um desse chifre, que são 10 reis, representado nos 10 blocos. E do bloco menor, esse anticristo vai sair. Ok? Ou seja, dos 10 dedos da estátua, ele vai sair do menor, do mindinho. Não tem um dedo menorzinho? Então ele vai sair daí. Veja aí a revelação da estátua. Nos dedos dos pés dela. Então veja, mais uma vez, o Apocalipse como a revelação do Antigo Testamento, revelando os segredos desses chifres, entendeu? Desses dedos, e também mostrando que se não houvesse o Apocalipse, nós não tínhamos como entender o Antigo Testamento. Porque a palavra Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Entendeu? Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Entregarão seu poder
a besta. E essa besta aqui é o anticristo. Versículo 11. Era, já não é, mas ela vai vir. Diz que essa besta é um dos 10 reis. Ela vai sair dali. Um dos 10 reis. Por quê? Porque o texto do versículo 11... Anote aí o texto. Vou anotar aqui, ó. Apocalipse 17, versículo 11. E versículo 12. Diz que esta besta é o 8º e é um dos 7. Para entender isso aqui, que ela é o 8º e é um dos 7, é o 8º dedo, né? É um desses 10 dedos, chamado de 8º. E aqui, que diz o seguinte, é dos 7. Quer dizer, é uma das cabeças lá do dragão. Lembra? O dragão com 7 chifres. Melhor, 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma coisa que a besta tem. 7 cabeças, 10 cabeças e 7 chifres. Melhor, 10 chifres e 7 cabeças. Então vejamos que o anticristo, a besta, que representada nesses impérios, que já passou e já não é, mas está vindo pela revelação última dos pés, dos dedos da estátua. Estamos vivendo os últimos acontecimentos da história, revelados em Daniel pela estátua do sonho de Nabucodonosor. Então tudo isso aqui vai se reviver, se reanimar na grande tribulação. É terrível, irmão, a grande tribulação. É terrível. Apocalipse 12. O dragão tinha 7 cabeças. E diz que é o 8º de um dos chifres. Então ele é um dessas 7 cabeças, mas é o 8º do chifre. O que é exatamente essas 7 cabeças? São principados, são demônios, terrivelmente, durante a grande tribulação. Então o castigo que as nações passarão, durante a grande tribulação, é em virtude e por rejeição de hoje, da pregação do Evangelho. Então, haverá uma lei depois da igreja subir, mas uma lei do anticristo, obrigando-os a adorar a besta, obrigando a filiar-se à igreja ecumênica. E as pessoas que desconfiarem que é o anticristo, que ali é a besta, essas pessoas serão perseguidas. E estes que serão perseguidos e não negarão a Cristo, porque reconhecerão que aquele lá é a besta, esses serão os mártires da grande tribulação, sendo chamados de santos. Entendeu? Então esses são os santos da grande tribulação. Os mártires. Porque a igreja já subiu. A igreja só aparece no capítulo 4, até o capítulo 4 de Apocalipse. Depois ela não aparece mais. Só no finzinho do Apocalipse é que ela aparece novamente com a vinda de Jesus em glória. Porque já está com ele para sempre. Glória a Deus. Amém. Com o arrebatamento da igreja, todas as outras religiões tornarão em uma só. Por quê? Porque é uma lei do anticristo para o seu início de governo na segunda etapa dos 3 anos e meio. Então, religiões como consideradas religiões grandes, islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, as maiores religiões da terra vão se formar em uma só, que será chamada Babilônia, de Apocalipse, a grande prostituta. E é sobre ela
que haverá um governo, o do anticristo. No princípio, o governo do anticristo será religioso, o período dos 3 anos e meio. Isto pela falsa igreja. E a segunda parte, pelo falso profeta. Então, inicialmente, ele se apresentará como falso Messias e falso Cristo. Por isso que vai iniciar exatamente a chamada grande tribulação, porque ele vai guiar estas nações para unificar num ecumenismo. Então veja que durante os 7 anos, no meio, ele quebra esse pacto religioso com a religião falsa. Porque ele não quer uma máscara, ele quer ser ele mesmo. Ele vai dizer que é Satanás, ele vai dizer que é o demônio. Isso depois dos 3 anos e meio. Então, assim ele vai começar o governo político através do anticristo. E o governo continuará na forma religiosa com o falso profeta. Entendeu? Somente tomou o poder da falsa religião para levar as pessoas a adorar o dragão, adorar Satanás, a imagem da besta. Então, as nações, depois de ser guiada pela falsa igreja durante os 3 primeiros anos e meio, ela vai ser guiada pelo falso profeta durante os últimos 3 anos e meio. Então, nós teremos a derrubada da Babilônia, por ciúme do falso profeta. Caiu a Babilônia grande, no capítulo 18 de Apocalipse. Ela cai porque o falso profeta usará os 10 reis pelos 10 blocos nacionais, mundiais, para a destruição da igreja falsa. Está em Apocalipse 17 e 18 essa notícia. Então haverá então uma mescla durante os 3 primeiros anos e meio de denominações como católico, episcopal, todas as religiões misturadas em uma só. Não importa se a católica vai ser a principal dela, como hoje é a maior religião. A principal, maior religião. Mas não a religião da qual Jesus disse. Ele disse, a principal religião é visitar os órfãos e a viúva nas suas visitações e nas suas necessidades. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus não tem religiosidade. O ser religioso, ele se esbarra pela falta da fé em Cristo. Não precisamos ser apenas meros religiosos. Precisamos ter o Cristo vivo dentro de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Islã também vai se render. Até o islamismo vai se render. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos vão se contaminar em tomar do vinho da prostituta da Babilônia. Diz o texto, sim, que ela contaminou todas as nações da terra com o vinho da sua prostituição. Viu? Terrivelmente os que ficaram provará do vinho. Quando a gente fala da Assembleia de Deus, tem os batistas, os luteranos, os que ficaram. Não é todos. Porque o remanescente da Assembleia de Deus vai. O remanescente dos batistas vai. Entendeu? De todos os que professam fé em Jesus vai. Mas tem uma igreja que sai de dentro de uma igreja. E essa igreja que ficou, vamos dizer, com o nome de Assembleia de Deus, vai provar do vinho os que ficarem. Viu? Vai provar do vinho, não tem jeito. Adventista, todos. Então vão tornar-se numa só religião. Mas os que não aderirem à lei do ecumenismo serão perseguidos e mortos. Por isso que na Bíblia ela é tratada como a meretriz, filha da... Melhor, ela é uma meretriz, filha de uma mãe prostituta. Porque toda meretriz é igual à mãe.
Então Deus está dizendo: sai dela, povo meu, porque eu tenho que salvá-lo. Por meio do arrebatamento, meu povo. Ó Israel, eu vou salvá-lo. Por meio das profecias bíblicas. Porque Deus tem profecias para ser tratado com Israel. Então veja que durante a grande tribulação, o diabo está solto. Né? Depois ele será preso. Não terá desculpa quando pecar no governo de Cristo. Porque se o diabo está preso e se estão pecando, então a culpa não é o diabo porque as pessoas pecam. A culpa é nossa mesmo quando nós pecamos. Diante do juiz de Deus, o juiz que é Deus, diante do seu tribunal, nós não podemos apresentar desculpas. Ah, foi por causa dele. Não existe isso. É nossa culpa. Cada um levará em si mesmo o seu próprio pecado. Entendeu? Isso é importantíssimo, irmão, a gente estudar essas partes aqui. Por quê? Porque nós estamos terminando esse tempo que resta. Não tem mais o que acrescentar na história. Nós chegamos nos pés, nos dedos. E vai iniciar a falsa igreja. E vai terminar a falsa igreja. Vai iniciar o poder do falso profeta. E sozinho ele vai, com as nações, junto com os 10 blocos, durante esses últimos 3 anos e meio, levar o poder da falsa religião, entregará a besta. Porque são aliados, falso profeta e besta. São amiguinhos. O falso profeta será o líder religioso de Satanás. Esse falso profeta não vai querer que adore imagem de escultura assim como os católicos. Ele tem a imagem própria dele, a imagem da besta. Por isso que a religião falsa vai ser destruída. Porque todos vão ter que adorar a imagem da besta, sob pena de morte. Viu? E o anticristo vai ficar na condição de político. Então veja aí a dupla. O falso profeta religioso e o anticristo político. Viu? Não importa se hoje as denominações e igrejas são poderosas e fortes e grandes. Elas vão se unir. Elas vão se tornar um. Viu? Porque será uma lei. Atualmente, até hoje, conhecido lá na Bahia, candomblé juntamente com católicos numa mesma capela. E no mundo aí fora, pessoas adorando Alá e pessoas adorando Jesus. Este é o início de um ecumenismo praticado na grande tribulação. Várias pessoas religiosas num ambiente só. Várias pessoas religiosas em uma região só. Em um tabernáculo só. Em um templo só. Adorando cada um seu Deus. É terrível, né? Vários participantes de religiões diferentes num lugar só. O ecumenismo fala da unidade dentro do templo. Eles, no modo geral, adoram Alá, entre eles, adoram Jesus, adoram Buda, mas tudo de uma forma distorcida. É o governo da mentira. Jesus não está mais ali. Ele não se mistura. Ele não é comunista. Então todos os adoradores estão ali juntos, no mesmo lugar. Isso não é terrível? Tudo isso está mostrando uma nova inquisição que está acontecendo nessa história final. Como tinha, por exemplo, na antiga Inquisição, onde muitos religiosos matavam cristãos. Então, da mulher, versículo 7, e da besta que leva,
A mulher está aqui como a rainha. E quem é o rei? Quem é quem manda? Entendeu agora? Ela está descrita como rainha, mas é a besta que leva. Então o cavaleiro aqui já tem uma outra história. Então nós resolvemos toda essa problemática para não levar o assunto na barriga quando lemos o texto. Viu? Porque ela, se está como rainha, quem é que reina? Então nós não devemos confundir ninguém pela realidade do texto e mostrar que o governo do anticristo totalmente é um governo diabólico. Começa com mentira. Viu? E ele vai se representar como se fosse Deus. Ele começa exatamente, olha aí, besta, segunda besta e o dragão. E terá no início uma igreja falsa. Depois a besta vai levar a glória que estava na igreja falsa para o dragão, a pedido do falso profeta. Tudo isso mostrando que a besta que era, que já não é, mas está vindo. Esse governo do anticristo está vindo. E quando nós pregamos, Jesus está vindo, por ironia, quem está vindo é o anticristo. Então a gente podemos pregar, o anticristo está vindo, mas depois que ele vier, Jesus vem para esmagá-lo. A gente esquece de que o anticristo é que está chegando antes de Jesus. Foi Jesus quem disse: eu vim e vocês não me creem, vocês não creram em mim, mas vem outro e vocês vão crer. Viu? Então devemos ter cuidado quando pregar sobre a vinda de Jesus. Ele está vindo, Jesus está vindo, mas quem vem primeiro? Antes, não é o anticristo? Jesus não disse que vem outro antes dele, antes da segunda vinda, vem outro. Entendeu aí? O anticristo vai vir antes de Jesus. E as pessoas vão se iludir, pensando que é o Cristo que está vindo. Tenhamos muito cuidado com essa besta com cara de leão. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa primeira aula é um assunto que você deve estudar bastante, certo? Leia o capítulo 17 de Apocalipse e o capítulo 18, certo? E leia todas as referências que está aqui na nossa lição, referências bíblicas. Vá para tudo quanto é de referência. Entenda todas as referências anotando no papel. Faça seu próprio estudo particular. E quando for domingo, o Espírito Santo do Senhor usará a sua vida para abençoar os seus alunos. Amém? Estamos preparando mais aulas e enviaremos até a 13ª para todos vocês. Deus abençoe e Deus te guarde. Obrigado a todos, fica na paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém?